Você já parou para refletir sobre o verdadeiro significado da última ceia? Naquela noite, Jesus deixou uma lição inesquecível sobre amor, sacrifício e compromisso. O que esse momento crucial nos ensina sobre nosso relacionamento com Ele e nossa jornada espiritual? Vamos orar, pedir a Deus o Espírito Santo para compreendermos a lição de hoje. Pai querido, ao nos aprofundarmos nesse estudo, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos entender a profundidade do significado da última ceia, que possamos ver o amor e o sacrifício de Cristo de forma mais clara e que os nossos corações sejam transformados. Guia-nos durante esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro, e o tema de hoje, a última ceia. O tema da semana, levado e julgado. Estamos estudando a lição 11. O verso para memorizar está em Marcos 14, verso 36, que diz: E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O tema de hoje, a última ceia. E os textos básicos estão em Marcos 14, verso 22 ao 31 e Êxodo capítulo 24, verso 8. E o autor começa com a seguinte pergunta: que grande significado para a fé cristã se encontra no relato de Marcos? Vamos às passagens. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E agora, Êxodo capítulo 24, verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. O pastor Thomas Shepard faz os seguintes comentários. Marcos 14, verso 12, observa que aquele era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro da Páscoa era sacrificado. A refeição ocorreu na quinta-feira à noite. Na última ceia, Jesus instituiu um novo serviço memorial. Era uma transição da celebração da Páscoa judaica, ligada à saída de Israel do Egito e ao estabelecimento da nação como o povo da aliança de Deus no Sinai. Ao selar a aliança, Moisés aspergiu o povo com o sangue dos sacrifícios e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. É surpreendente que na ceia do Senhor, instituída por Jesus nessa ocasião, o cordeiro da ceia pascal não seja mencionado. Isso ocorreu porque Jesus é o Cordeiro de Deus, conforme João 1, verso 29. O pão da ceia do Senhor representa o seu corpo. A nova aliança foi selada com o sangue de Jesus e o cálice representa isso. Então, nesse ínterim, Jesus predisse que todos os seus discípulos o abandonariam. Ele citou Zacarias 13, verso 7,
que se refere à espada atingindo o pastor e as ovelhas sendo dispersas. Jesus era o pastor e os seus discípulos eram as ovelhas. A mensagem foi dura e deprimente, mas Jesus acrescentou uma palavra de esperança, repetindo a predição da sua ressurreição. Além disso, ele disse que iria adiante dos discípulos para a Galileia. Essa predição seria mencionada pelo jovem ou um anjo no túmulo de Jesus, em Marcos 16, verso 7. E por isso tem um peso especial nessa mensagem. Mas, para os discípulos, era muito difícil aceitar a mensagem, especialmente no caso de Pedro, que argumentou que todos os outros poderiam abandoná-lo, mas ele não o faria. Contudo, com a linguagem solene, Jesus predisse que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. A predição desempenharia um papel crucial na cena do julgamento de Jesus e da negação de Pedro. Portanto, também tem relevância nesse texto. O autor termina a lição com a seguinte pergunta: o que aprendemos com as promessas que fazemos a Deus e não cumprimos? Vamos agora aos comentários de Ellen White. Os israelitas também foram instruídos a celebrar a festa da Páscoa como um estatuto, para que, quando seus filhos perguntassem sobre o significado dessa festa, pudessem contar a eles sobre sua maravilhosa preservação no Egito. Quando o anjo destruidor saiu à noite para matar os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, ele passou por cima de suas casas, e nenhum dos hebreus foi morto, pois tinham o sinal do sangue nos umbrais de suas portas. E o povo inclinou a cabeça e adorou, grato por este notável memorial dado para preservar a lembrança do cuidado de Deus para com seu povo e suas crianças. A Páscoa apontava para trás, para a libertação dos filhos de Israel, e também servia como tipo, apontando adiante para Cristo, o Cordeiro de Deus, morto para a redenção da humanidade caída. O sangue aspergido nos batentes das portas prefigurava o sangue expiatório de Cristo, e também a dependência contínua do pecador sobre os méritos desse sangue para a segurança do poder de Satanás e para a redenção final. Cristo celebrou a ceia da Páscoa com seus discípulos pouco antes de sua crucificação e, na mesma noite, instituiu a ordenança da ceia do Senhor a ser observada em comemoração à sua morte. Spiritual Gifts, volume 3, páginas 223 e 225. Quando Cristo, na noite em que foi traído, preveniu seus discípulos quando ele disse: "Serei uma pedra de tropeço para todos vocês", conforme está em Marcos 14, verso 27, Pedro retrucou confiantemente, abre aspas, "ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim." Pedro não conhecia o perigo que o ameaçava. A confiança própria o enganou. Julgou-se capaz de resistir à tentação, mas, poucas horas depois, veio a prova e, com blasfêmia e perjúrio, negou seu Senhor. Quando o cantar do galo o lembrou das palavras de Cristo, surpreso e atônito pelo que acabava de fazer, voltou-se e olhou para o seu mestre. Naquele momento, Cristo olhou para Pedro e, sob aquele olhar aflito em que se misturavam amor e compaixão por ele, o apóstolo caiu em si. Saiu e chorou amargamente. Aquele olhar de Cristo lhe partiu o coração. Pedro chegara ao ponto decisivo e amargamente se arrependeu de seu pecado. Foi como o publicano em sua contrição e arrependimento, e assim como o publicano, também encontrou graça. O olhar de Cristo lhe assegurou o perdão.
Parábolas de Jesus, páginas 84 e 85. Jesus olhava cheio de compaixão para seus discípulos. Não podia evitar a provação deles, mas não os deixaria sem conforto. Garantiu-lhes que quebraria as correntes do sepulcro e que seu amor por eles não falharia. Abre aspas. Depois da minha ressurreição, disse, irei adiante de vocês para a Galileia. Mateus 26, verso 32. Antes que o negassem, receberam a certeza do perdão. Depois de sua morte e ressurreição, sabiam que estavam perdoados e que eram preciosos ao coração de Cristo, o desejado de todas as nações, páginas 542 e 543. Irmãos queridos, o verso para memorizar, ele expressa a profundidade da entrega de Jesus ao dizer, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Este é o verdadeiro espírito de submissão e sacrifício que devemos refletir em nossa vida. E eu termino perguntando, assim como Jesus entregou tudo por você e por mim, o que você está disposto ou disposta a sacrificar em sua vida para seguir os passos dele com fidelidade e compromisso? Se você gostou desse vídeo, então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O estudo desta semana é determinante para a nossa salvação em Cristo Jesus. Que todos possamos estar juntos aqui amanhã. Aguardo você. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.